hoje a gente vai começar a criar a parte de programação no banco de dados. Então a gente vai começar a programar aqui algumas coisas do jogo, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é como criar visões, como criar views no banco de dados. Uma view é o resultado de um select, tá? Só que esse select fica armazenado no banco de dados como um objeto de banco e você enxerga ele de dentro do seu jogo da mesma forma que você enxerga uma tabela. Então você consegue fazer um select na view, por exemplo. Você consegue fazer em alguns casos você consegue até fazer um insert na view. Dá para fazer insert na view. Desde que essa view ela tenha todos os campos que são obrigatórios da tabela que você está querendo inserir. Então dá para você fazer insert por ela. As views elas vão facilitar a gente de várias formas. Uma delas imagina que você faz uma parceria com uma outra empresa e você vai disponibilizar alguns dados dos seus jogadores para outra empresa e a outra empresa vai disponibilizar para você. Se você pega e mostra a sua tabela inteira de jogadores, você não está disponibilizando alguns dados, está disponibilizando todos, certo? Então, você pode criar uma visão daqueles dados e mostrar essa visão ou dar acesso dessa visão para outra empresa. E aí vai, por aí vai. Dentro de uma empresa, isso é muito comum. Por exemplo, assim, imagina que, vamos pegar o caso aqui do IFRJ, o professor, o coordenador do curso vai montar o horário dos professores. Então ele precisa saber quem são os professores que estão trabalhando na casa no momento. Só que aí, eu sei que o nosso caso é um pouco diferente, mas você imagina numa escola normal. O coordenador de algum curso vai montar o horário dos professores para o ano seguinte. Só que, esse coordenador, ele só deve ter acesso ao nome dos professores e às disciplinas que esse cara dá aula. Ele não pode ver o salário do cara. Imagina que tem um professor lá no meio, o cara é fodão em alguma área e tal, e ele não tem o salário igual aos demais, ele tem um salário que foi negociado. Certo? Então, dentro da empresa que vocês trabalharem, mesmo sendo de jogos, isso provavelmente vai acontecer. Né? E vocês com certeza vão chegar no dia que vocês vão conseguir negociar o salário de vocês. Então não vai ser salário da profissão, vai ser o salário negociado, porque vocês já vão estar num patamar bem elevado. Né? E para jogos, no nosso caso, o que essas views elas vão nos ajudar? Elas vão nos ajudar bastante para que a gente simplifique algumas consultas, simplifique alguns selects. Em vez de eu fazer um select com subquery, com um monte de coisa, e ficar aquele select enorme, mais difícil para eu dar manutenção, eu posso fazer um select mais genérico, que já tenha os dados que eu quero, praticamente que eu quero trabalhar, e deixar esse select armazenado no banco de dados como uma view. E aí na hora de eu buscar de dentro do meu jogo, eu busco direto da view. Então o select que eu faço, né, a consulta que eu faço de dentro do jogo, ela é uma consulta muito mais simples e com menos chance de eu errar, tá certo? E aí, como é que a gente vai fazer, qual o select que a gente pode fazer aqui? Vamos pensar no seguinte, eu vou fazer um select que vai envolver partida e jogador. Então eu quero saber quais jogadores jogaram contra quais jogadores. Então só partida e jogador. Tá joia? Então assim, eu vou montar assim, ó, partida, sei lá, 1, data X, jogador 1, o nome, data de cadastro, e-mail, senha, tudo do cara. Jogador 2, todos os dados do cara. Só isso que eu quero saber. Não precisa. Mas nem o PIN, nem o confirmado. Vamos colocar só nome, data de cadastro e e-mail.
Beleza? Código, vamos colocar assim, ó, código, nome e e-mail, só. Mas do jogador 1 e 2 de cada partida. Então, como eu faria? Olha só, essa partida ela tem duas ligações com o jogador. Uma para simbolizar o jogador 1 e a outra para simbolizar o jogador 2. Certo? Aí eu vou pegar e vou juntar essa galera. Né? Então eu vou pegar todos os dados de partida. Tá lá. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apelidar para eu saber o que é do 1 e o que é do 2, tá? Ó, código 1. Beleza lá. Tá tudo lá. Então, como é que eu vou fazer essa view? Eu vou fazer o seguinte, ó. A sintaxe é create view, o nome da view, aí eu vou chamar de v partida, sei lá, e aí eu coloco um s e aí faço o meu select, tá? Então, feito isso, olha lá, eu mandei executar, olha lá, comando concluído com sucesso, e a partir de agora, ó, select asterisco from v partida. Tá lá. Beleza? Então eu já vejo, se eu olhar aqui, ó, em exibições, né, que são as views, eu vejo a minha V partida. Lá da minha aplicação, lá do meu jogo, eu enxergo isso aqui como se fosse uma tabela também, tá? Então eu consigo criar um método na classe de DAO e fazer um select ali. Tranquilo? O que eu não posso fazer numa view? Eu não posso usar order by. Não posso ordenar. Por quê? Porque esse meu select aqui, ó, esse select que eu posso fazer na view, ele sim eu posso ordenar. Tá? Por exemplo, tiro um, sei lá. Aí ele eu posso ordenar. Então se a view já estiver ordenada, quebra a firma. Então ele não deixa eu ordenar a view, tá? E aí agora, olha só o que daria para eu fazer aqui, por exemplo. O que eu fiz aqui nesse select? É porque eu sempre confundo que o SQL ele faz trás para frente, né? Quando eu uso uma função agregada, por exemplo, sum é uma função agregada. Então, essa função agregada, ela exige que todas as colunas estejam agrupadas e ordenadas. Como é que isso acontece? Como o SQL Server, o banco de dados, ele faz o select ao contrário, o que ele está fazendo? Ele vai pegar todos os dados da view e vai ordenar por nome 1, tiro 1. Beleza? Ordenou. Aí ele começa a agrupar esses valores.
Então ele vai agrupar tudo que é nome 1 e somando tudo quanto é tiro 1. Entendeu? Então o nome 1, todo mundo que jogou como primeiro jogador e que venceu, tá vendo? Que eu tô colocando aqui que o cara deixa eu ver se eu já coloquei. Eu tô colocando como se esse cara tivesse vencido, ó. O código do jogador 1 é igual ao código do vencedor. Então eu tô pegando e tô somando, tô gerando a pontuação de todo mundo que venceu como jogador 1. Tá certo? Tranquilo? Aí você fala assim, pô, professor, mas e aí? E a galera que venceu como jogador 2? Então esse select só, ele não vai trazer para mim a pontuação de todo mundo que eu quero. Certo? Mas aí, o que eu posso fazer? Eu teria que fazer 2 selects, né? Eu teria que fazer 2 selects, só que agora, em vez de o nome 1, né? Eu pegaria o nome 2, né? E aí o nome 2 o código 2 é o código do vencedor. Mas mesmo assim ficou meio ruim, né? Porque eu tenho 2 selects agora, um somando todos os pontos dos jogadores que venceram como jogador 1 e o outro pegando todos os pontos dos jogadores que venceram como jogador 2. Olha lá, saíram 2 selects ali e ficou meio estranho, né? Mas se eu quiser fazer o meu ranking, eu poderia fazer isso aqui, ó. Aqui? Não, é porque eu estou fazendo com o Union. Deixa eu ver se eu tenho que... Eu não me lembro se eu tenho que colocar... Tem mais alguma coisa que eu tenho que colocar? Deixa eu só dar uma procurada aqui no Union. Só para relembrar a sintaxe. Mas a ideia aqui, enquanto a internet dá sinal de vida, é que eu vou pegar esse select aqui e vou unir o resultado dele com esse select aqui. Tá certo? E aí essa união, eu vou dar um resultado só. Tá? Vai virar um select só. Só que eu só consigo fazer essa união quando eu pego e tenho a mesma quantidade de campos nos 2 selects, tá? E eu tenho o mesmo tipo de dado em cada posição de atributo. Pode não ser o mesmo dado, mas eu tenho que ter o mesmo tipo de dado em cada atributo, tá? Então aqui, ó, eu tenho que ter nome, por exemplo, nome é varchar de 50, vamos supor. Então no outro select, nessa mesma posição, eu tenho que ter um varchar de 50. Isso aqui vai gerar uma conta que vai se chamar ponto. Então é 1000 dividido pela quantidade de tiros. Vamos dizer que ele classifica isso aqui como um inteiro. Então aqui tem que ter um inteiro nessa posição também. Tá certo? Então, lembrando, para fazer um union, eu posso até fazer um union de colunas que não são a mesma coisa nos 2 selects. Mas elas têm que ter o mesmo tipo de dado. Fala. Não dá conflito dos 2 ser aquele dado como ponto ali, não? Não. Você poderia dar nomes diferentes aqui que ele não vai dar. Às vezes as pontos na Union não está jogando tudo na mesma tabela, na mesma coluna? Está jogando na mesma coluna. Eu acho que ela vai ter que ter o mesmo nome. Sintaxe correto. Então, deixa eu só conferir aqui. Tinha que ser ponto 2, né? Como é que é? Não botei vírgula aí, não tirou não. Então, ponto... Aqui? Não. O apelido tem que ser diferente. Não. Eu tô achando.
Eu tô achando que é... Eu tô achando que é esse order by, group by, que eu vou ter que fazer só no final. Eu vou tirar... Vou só deixar o tiro aqui só para eu acertar a sintaxe, tá? E aí a gente já... Ih, caramba, tô... Só para acertar a sintaxe. Ah, é. É tiro 1 e tiro 2, né? Beleza. Então, é a função agregada aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que fazer o... Eu acho que eu não vou conseguir fazer com... Tá calculando os pontos, né? Deixa eu pensar aqui como é que... fazer isso antes. Então, aqui não. Ele tem que gerar um outro campo, né? É. Gerar um campo... Eu não preciso somar, né? Eu posso fazer, por exemplo, tiro 1. Eu posso fazer o seguinte. Aí foi. Então, eu poderia... Olha só o que está pegando. Eu não estou conseguindo fazer a soma, né? Usar a função agregada de soma. Então, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia criar aqui, ó. Caramba. Ó, uma view chamada v pontuação. E aí agora, deixa eu só ver como é que saiu aqui, porque de repente eu apago ela para criar uma... Vou fazer o seguinte. Ih, caramba. Vou apagar ela e vou fazer um negócio melhor. Ó, se eu fizer agora, ó, select asterisco from v pontuação, eu já tenho o jogador, cada jogador com a pontuação que ele fez em cada partida. Isso quando ele for o vencedor. Que quem não é vencedor não pontua nada. Certo? E aí, agora eu só faço o seguinte, ó. Select jogador, vírgula, o somatório de ponto, from v pontuação, group by jogador
Jogador ponto. Order by jogador ponto. Antes ele estava aparecendo ali só o nome 1 mesmo. Agora está aparecendo o jogador. Mas o nome 2 não estava aparecendo de qualquer forma. Então, é porque aí eu coloquei como apelido jogador, tá vendo? Sim, mas antes não tinha, o nome 2 não estava aparecendo. Não, é porque como ele executou um select primeiro, da união, ele fez um dos dois selects primeiro, ele já taxou o nome da coluna com aquele select. Mas estava ali. É só assim, se imagina, criou essa tabela, executou um select. Aí depois, embaixo daquele select, na mesma tabela, ele colocou o resto dos nomes. Então aqui, ó, agora eu tenho os jogadores já com a pontuação, então eu tenho o ranking, entendeu? Então olha lá, com essas duas views que eu criei, tá vendo? Uma view, eu criei a primeira view, a segunda já usa a primeira para fazer select, e o meu select de ranking, que é o que eu vou colocar lá no meu jogo, tá aqui embaixo. E aí, obviamente, eu vou fazer uma troca aqui, né? Que tá vendo que eu agrupei e ordenei jogador e ponto, né? Na hora de eu mostrar esses dados para o usuário, eu vou querer agrupar por jogador, mas eu só vou colocar a pontuação ordem decrescente, né? Certo? Então, eu de repentemente eu posso colocar aqui um desk, opa. Aliás, enfim, posso botar um top, por exemplo, um top 100 aqui, ou top 10, para ver os primeiros 10 jogadores no meu ranking. Quem não tiver entre os 10 primeiros, dane-se. Tranquilo? Porque aí gera uma disputa, né? O cara que tá entre os 10 primeiros ou 100 primeiros, e aí vai. Então, olha só, obviamente aqui vocês ainda vão ter que pensar mais um pouquinho, porque vocês vão ter que mostrar lá no jogo de vocês o ranking, como é que tá e tal, mas já deu para ter uma boa ideia de como é que vocês vão fazer esse ranking, né? E a gente começou a trabalhar com view. Vamos pensar aqui. Quando você sorteia, eu sei que teria maneiras melhores de fazer, mas eu só quero fazer de uma forma que a gente tenha mais, que a gente consiga passar a matéria, tá? Então, o que é o negócio? Quando eu crio uma partida e eu sorteio obstáculos para essa partida, eu vou relacionar a partida com os obstáculos nessa tabela aqui. Tá beleza? Bom, o que eu quero que aconteça? Quando eu for fazer um relacionamento, eu pego a chave primária de obstáculo e a chave primária de partida e coloco aqui, certo? Só que eu também tenho que pegar a quantidade de tiros que aquele obstáculo precisa para morrer e colocar ele aqui certinho, tá? Então o que eu poderia fazer? Pô, já estando com o obstáculo sorteado, eu posso pegar simplesmente e na hora do meu insert eu passar a partida, o obstáculo e passar a quantidade de tiros, o número de tiros. Só que para efeito de dar a matéria, eu não vou fazer isso. Eu vou começar a trabalhar com um objeto de banco de dados chamado trigger. Então eu vou explicar essa trigger para vocês, como é que ela funciona, tá? E aí provavelmente a gente vai
conseguir fazer essa trigger, programar ela na próxima aula. Então fica a explicação hoje e a programação na aula que vem, tá certo? O que é uma trigger? A tradução, né, trigger é gatilho, mas não no sentido de ser uma gambiarra, né? Encare esse gatilho como um evento, tá? E esses eventos, eles acontecem nas tabelas. Então toda trigger, ela é disparada em cima de um evento que acontece em uma determinada tabela, tá? Então quando você vai criar a trigger, você vai dizer, ó, essa é a trigger X que está acontecendo na tabela tal, no evento tal, beleza? Quais são os eventos que você pode ter em uma determinada tabela? Você pode ter um evento de insert, um evento de delete e um evento de update, tá? E você pode, além desse evento, você pode programar a sua trigger para o exato momento do insert, do delete, do update, ou você pode programar a sua trigger para antes ou depois que esse evento tenha acontecido, tá? Então, imagina assim, eu posso programar uma trigger for insert, after insert, before insert, tá? No momento do insert, depois do insert, antes do insert, tranquilo? E essa trigger, ela vira implicitamente, ou seja, eu não preciso programar isso em lugar nenhum, mas ela vira implicitamente uma transação com o evento que dispara ela. Então, se eu faço uma trigger for insert, quando eu der um insert, já é transação. Ou faz o insert e minha trigger toda, ou não faz nada. Então, se eu programar errado uma trigger, se eu programar ela com erro, e ela for no evento de insert, na hora que eu for programar ela, alguém vai dar o insert funcionou, e aí na hora que ele vai executar o código da trigger, a trigger deu pau, ele pega e anula o insert. Beleza? Então, lembrando, toda vez que eu faço uma trigger, ela vira uma transação junto com o evento que eu estou colocando essa trigger, que pode ser o evento de delete, insert ou update, tá? Então, como é que eu fico aqui na sintaxe dessa trigger? Ó, é assim: create trigger, aí eu coloco o nome dela, por exemplo, vou colocar aqui, ó, T tiros, beleza? Essa trigger vai acontecer em qual tabela? Então, ó, obstáculo partida. Por quê? Porque a gente quer, quando inserir isso aqui, que ele venha aqui nessa tabela, pegue a quantidade de tiros necessária para matar aquele obstáculo e coloque aqui. Por quê? Porque aí eu consigo controlar ali quantos tiros o obstáculo está tomando até ele morrer, tá certo? Então ele vai entrar na tabela obstáculo partida. Então vem aqui, ó, on obstáculo partida. E aí esse evento vai ser um evento que for insert, ou seja, na hora que eu for inserir um obstáculo partida, naquele momento ele vem aqui, pega a quantidade de tiros e coloca no meu insert. Beleza? Tranquilo? Então, eu já delimitei. E aí agora, eu coloco aqui um S e eu começo a programar a minha trigger. Então, quando eu fizer isso aqui, a partir de agora, todo o insert que acontecer na minha tabela obstáculo partida, esse insert vai executar essa trigger, beleza? Aí olha só, eu tenho aqui a seguinte forma,
para eu declarar uma variável, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, declare. Beleza? Declare e o nome da variável. No SQL Server, variáveis locais tem um arroba na frente. Beleza? Então, eu vou colocar aqui arroba código do obstáculo. Tá joia? E aí eu declaro ela como eu declaro um campo no banco de dados, do tipo int. Então assim eu estou declarando variável. Vamos lá. O SQL Server, ele tem algumas tabelas que elas auxiliam a nossa programação. Então, vamos pensar no seguinte. Quando eu estou fazendo um insert numa tabela, o que o SQL Server faz? Ele cria uma tabela, como se fosse uma tabela temporária, chamada inserted. Beleza? Essa tabela inserted, o que ele faz? Ele joga todos os dados que eu vou inserir nessa tabela primeiro, para depois ele colocar os dados na tabela real. Então, qualquer que seja o nome da tabela que eu estou inserindo, ela vai ter uma cópia dela chamada inserted. Beleza? Então lembra, a tabela inserted tem os dados que ainda serão inseridos no banco de dados. Tranquilo? Quando eu vou apagar o dado de uma tabela, o SQL Server também tem uma outra tabela chamada deleted, que essa tabela ela tem os dados que serão apagados. Então, quando um dado é marcado para ele ser apagado, ele é copiado para essa deleted. Tá certo? Então, ó, a inserted tem o que vai ser inserido, a deleted tem o que vai ser apagado. E quando eu vou atualizar, quando eu vou fazer um update, e aí? Olha só, conforme eu falei, inserted é a tabela cópia da tabela que eu estou inserindo, que tem os dados que vão ser inseridos na tabela original. Deleted é a tabela cópia da tabela que eu estou deletando os dados, e ela tem os dados que serão apagados. E quando eu quero saber quando eu vou fazer um update em uma determinada tabela. Isso aí, muito bem. Tá errado. Por quê? Porque ele guarda os dados antigos antes de ter acontecido o update, né? Na verdade, o que acontece? Eu também pensava que era updated, né? Mas o que ele faz? O que o banco de dados faz quando ele vai dar um update numa tabela? Ele apaga o dado velho e insere o novo. Ele não substitui. Ele apaga o velho e insere o novo. Então, quando você vai fazer um update numa determinada tabela, os dados velhos estão na tabela deleted. E o dado novo está na tabela inserted. Então, por exemplo, se eu quero saber se um determinado campo está sendo alterado no update, o que eu posso verificar? Eu posso fazer um select nas tabelas inserted e deleted no mesmo campo da tabela inserted e deleted. Por exemplo, ponto, eu quero saber se o ponto foi alterado. A minha tabela recebeu um update, eu quero saber se o ponto foi alterado. Eu vou fazer um select para ver se ponto da inserted é igual a ponto da deleted. Se os dois forem iguais, esse campo ponto não foi alterado. Se os dois forem diferentes, esse campo ponto está sendo alterado. Beleza? Então é basicamente isso. É uma forma de rastrear quando alguém faz uma cagada. Sim, isso, dá para você rastrear. Por exemplo, quando você conecta no banco de dados, aqui a gente está fazendo o seguinte, a gente está criando um usuário para o jogo. Então não importa quem está jogando, o nosso jogo tem um usuário no banco de dados. Então é através daquele usuário que você está utilizando o banco. Mas imagina que você possa trabalhar o seguinte:
cada jogador seu, você cria um usuário para ele no banco de dados. Então, a aplicação, o teu jogo, ele não conecta com o usuário sozinho. Ele conecta com o usuário que é o próprio jogador. Então, cada jogador tem seu usuário no banco de dados. Aí eu consigo verificar. Por exemplo, eu consigo criar uma tabela cópia e tudo que o cara for fazendo, de inserir, de alterar, de excluir, eu consigo ir logando isso numa tabela separada para eu saber quem fez o que e quando fez, para eu saber qual era o valor antigo, para qual valor a pessoa mudou. Então eu consigo ir rastreando isso e faço uma trilha de auditoria, por exemplo. Mas assim, a ideia é essa. E como é que eu pego, por exemplo, o valor que está na tabela inserted? Vamos fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu criei uma variável de código do obstáculo? Então olha o que eu faço, ó. Select, e aí eu vou pegar arroba código do obstáculo, recebe, vamos olhar aqui, ó. O nome do campo é obstáculo, tá vendo? Eu quero pegar esse código aqui do obstáculo para eu consultar aqui e saber qual é a quantidade de tiros que esse cara precisa para desaparecer. Então, eu vou fazer, ó, select obstáculo from inserted. Beleza. Então, ó, esse select está buscando o campo obstáculo da tabela inserted. E aí, quando ele pega esse valor, ele já joga nessa variável. Então, com isso, eu consegui inicializar a variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, um outro, declare tiros. Opa, tem que colocar um arroba, que é do tipo int. E aí eu vou precisar pegar também o código o código que está sendo gerado aqui, ó, para esse obstáculo partida, que na verdade não é um código, né? É essa dupla aqui, né? Então vou ter que pegar aqui, ó, declare Então, olha só, o que eu estou fazendo? Esse vai ser bem simples. Eu preciso agora saber, lá na tabela de obstáculo, quantos tiros, qual é o número de tiros para derrubar esse obstáculo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, select, e vou dizer que tiros recebe. Deixa eu ver qual que é o nome aqui. Tá vendo? Da mesma forma, eu estou indo lá na tabela obstáculo e estou pegando a quantidade de tiros onde o código seja esse código do obstáculo. Então eu peguei a chave primária da tabela obstáculo e procurei para eu saber qual é o número de tiros que o obstáculo que está sendo inserido na partida precisa tomar para ele morrer. Acabei de pegar, agora é muito simples, ó, update obstáculo partida 7. Ó, número de tiros igual arroba tiros where obstáculo igual
Ih, caramba. Apoio do obstáculo. E aqui ficou faltando eu simplesmente continuar pegando aqui, ó. Pronto. Essa trigger foi criada. Então lá, repassando. Criei a trigger tiros na tabela obstáculo, que vai ser disparada a cada insert. Declarei 3 variáveis. Um código da partida, um código do obstáculo e a quantidade de tiros. Então, o código da partida e o código do obstáculo eu vou precisar porque são as duas chaves, é a chave primária composta aqui. Aí, eu peguei da tabela inserted qual é a chave primária do obstáculo partida que eu estou inserindo agora. Então, ó, peguei o código do obstáculo e o código da partida. Joguei nessas duas variáveis. A partir daí, eu vou lá na tabela de obstáculo e pego o número de tiros da chave primária que eu acabei de pegar no código, no obstáculo partida. Então, peguei essa chave primária e usei ela para descobrir a quantidade de tiros que eu preciso para o obstáculo que eu estou acabando de inserir. E aí, como esse objeto já está inserido, né, eu vou lá na tabela obstáculo partida e atualizo ele. Ele vai estar com 0, eu atualizo ele para a quantidade de tiros que ele tem que tomar para morrer. E aí, para eu ter certeza que eu estou atualizando só ele, eu coloco aqui o where obstáculo é igual ao código do obstáculo e a partida igual ao código da partida. Como só vai existir um obstáculo para uma chave primária, né, porque os dois são chave primária concatenada, só vai existir uma chave na tabela, eu consigo atualizar só o número de tiros. Bom, feito isso, eu posso mandar executar, ó, comando concluído com êxito, e aí eu consigo fazer agora, na hora de eu inserir, né, o meu obstáculo partida, na hora de eu colocar todos os obstáculos que foram selecionados para uma determinada partida, eu consigo só me preocupar com chave primária e chave estrangeira. Por quê? Porque o próprio banco pega para mim o número de tiros que aquele objeto precisa para morrer. Tranquilo? O que eu falei ali. Então você consegue, através do uso da trigger, você consegue direto no banco fazer um monte de operações que você porventura precisa fazer para na hora do insert ou delete ou update que você mandar lá do teu jogo ser uma coisa simples. E com isso você está dividindo em muita coisa o que vai ser feito na programação. Por quê? Porque quando você mandou um insert simples lá para o banco, ele pegou e processou o resto. Então o teu jogo lá, o teu servidor onde está o jogo, ele fica disponível para processar mais rápido outras coisas. Tá? Ao invés de você de dentro da aplicação pegar dado de um lado, pegar dado do outro, para você fazer de dentro da aplicação o seu insert. Então com isso você está dividindo mais e mais a tua aplicação e você vai ganhar em velocidade. Ou pelo menos se você não ganhar em velocidade, você vai ganhar em números de jogadores que pode jogar simultaneamente sem que você comece a ter lag. Entendeu? Por quê? Porque o teu jogo está bem espalhado em vários servidores. Tranquilo?